Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Amém? Amém? Vamos orar? Amado e querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome e pedimos que o Senhor venha se manifestar na vida de cada um através do poder da Sua palavra. É o que desejo o meu coração, em nome do Senhor Jesus, e aquele que crê, diga, eu creio. Amém. Olha, nós estamos aqui numa série, às terças-feiras, pelo menos até o final desse ano, nós estamos falando sobre oração, e nós estamos falando sobre vários tipos de oração, e hoje eu quero falar sobre a oração, o poder que a oração gera na liderança da igreja. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Atos é o único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito. Atos foi escrito por Lucas, um médico, e a Bíblia diz e nos mostra que Atos são os atos da igreja, e a igreja só vai acabar na segunda vinda do Senhor Jesus. Paulo fala que nós somos como uma carta a ser lida, ou seja, a nossa vida ela é escrita, e as pessoas elas leem a nossa vida. Por exemplo, um jovem, ele vai numa festa, ele bebe de monte, no outro dia ele dá risada, não tem problema nenhum. Mas se um jovem da igreja for lá e beber, ele vai falar uma coisa assim: ué, mas você não é evangélico, você não é da igreja, por que você está bebendo? Ele sabe que é errado, sabe ou não sabe? Só que como ele, a pessoa que está lá fora, não tem compromisso, ele pode tudo. Quem não é casado, você não é casada, você não é casada, você vai viver qual tipo de vida? De casado ou de solteiro? Você não é casado, qual tipo de vida que você vai viver? De solteiro. Você não tem compromisso. Tem compromisso? Não. Mas a partir do momento que você assume um compromisso real, você tem que viver como? Em tese. As pessoas não fazem isso, mas eram para fazer. Muita gente casa, porém ele continua com os mesmos pensamentos de solteiro, não é? Então ele não entendeu o que é o compromisso. Com Deus é a mesma coisa. Ele vem para a igreja, ele quer os benefícios do casamento, que é a mulher cheirosinha, limpinha, ele quer chegar em casa, a casa arrumada, ele quer chegar em casa, os filhos arrumados, ele quer sair, ter uma família bonita, ele quer os benefícios de um casamento. Só que ele não quer o compromisso. Com os amigos ele fala a mesma coisa, ele olha para as mulheres do mesmo jeito, se ele tiver a oportunidade de fazer algo ilícito, ele faz, porque ele só quer os benefícios, e muitas pessoas dentro da igreja agem da mesma forma, ele só quer os benefícios de Jesus. Não, eu quero prosperar, eu não quero compromisso com Jesus, eu venho na igreja, eu estou na igreja, pelo menos eu estou aqui. Ele quer a igreja limpinha, ele quer um pastor que prega uma boa palavra, ele quer um lugar abençoado, ele quer tudo isso. Ele quer chegar aqui, quer uma janta maravilhosa, ele quer louvor maravilhoso, ele quer tudo isso, ele quer o benefício, só não quer o compromisso. Não, o compromisso lá fora, aí eu vivo do jeito que eu quiser, que é o que a maioria das pessoas fazem. Infelizmente hoje é assim, porque quando a gente olha para a igreja hoje, só que em Piracicaba, quem não conhece, em Piracicaba tem, eu acho que São Paulo é pior ainda, né? Eu sou de São Paulo, nossa igreja ela começou ali na divisão do ABCD, ali perto de São Caetano, Diadema, Santo André,
E ali é uma confusão. Ali tem uma igreja cada 10 metros. Apesar que existe uma lei, mas é interessante que a igreja, que deveria ser a primeira a cumprir a lei, dizendo, olha, tem uma distância mínima. Se a distância mínima é 500 metros, porque cada estado, cada município tem uma lei para a igreja. Então, se eu tenho uma igreja aqui, a nossa igreja está aqui, é uma igreja legalizada. Não poderia ter uma outra igreja 50 metros aqui. Só que eles vão lá e abrem. Só que a igreja deveria ser a primeira a dar exemplo. Que tipo de exemplo? Não, peraí, o que a legislação humana diz? A igreja a 500 metros? Ah não, mas ali está mais perto, vai que um membro está ali, vê aqui, um dia não tem culto lá, vou me aproveitar disso. Tudo errado. A igreja tem que ser a primeira a ter o quê? Não querer só tirar proveito das coisas, mas ter um compromisso com Deus, compromisso com a verdade. Nós precisamos ter o compromisso, e o compromisso com a verdade não é fácil, porque a gente vai ver aqui que o irmão Tiago, irmão de João, você vai ver aqui que ele pagou um preço alto pela verdade. Houve uma perseguição muito grande, né? Herodes começa a perseguir de forma terrível, e diz que o povo ficou feliz com a perseguição. E político, você sabe como que é, né? Viu o povo feliz, está dando certo, filho, vamos fazer. Sempre foi assim. Ah, se começou a perseguir e deu certo, vamos fazer. Ah, começou a perseguir fulano, começou a dar pedrada em algum lugar, está dando certo. Eu não sei se vocês sabem, muita gente até criticou. Eu sou muito de política, mas como eu gosto de observar algumas coisas, você sabe que muita gente criticou o João Dória quando ele adotou como uma certa prioridade limpar São Paulo de pichações, consertar vidraças, limpar pichações. E a maioria falou, mas para que isso? Deixa os meninos pichar à vontade. Isso aí não vai resolver nada. Quando você é um leigo, não sabe nada, você pensa, mas por que o cara está fazendo isso? É só um populismo, não gosta de gente pobre, o que tem a ver? Aí quando você vai estudar, você vai ver que existe uma tese. Qual tese? Não sei se você já leu sobre isso. A tese da janela quebrada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quem é daqui de Piracicaba vai entender o que eu estou falando. O que é essa tese da janela quebrada? A tese da janela quebrada é o seguinte: quando você passa numa rua e você vê uma janela tem vários vidros, aí tacaram uma pedra e quebrou um vidro, passa uma semana, ninguém consertou, vai alguém lá e taca outra pedrada, quebra outro vidro. No final do ano, todos os vidros estão quebrados. Alguém entendeu que, se eu conserto toda a vidraça, quando eu passo e vejo uma vidraça toda intacta, eu não quebro. Se eu vejo um lugar limpo, eu não sujo. Então ele usou uma tese. Para quê? Para começar a limpar a imagem. Por que ele estava querendo limpar a imagem? E ele estava usando justamente a tese da janela quebrada. Por que ele estava querendo limpar a imagem? Porque ele estava querendo atrair recursos. Você vai investir num lugar todo sujo? Porque o centro de São Paulo, quem conhece, é horrível, né, Sandro? É horrível. E ele queria o quê? Melhorar. E muita gente achou que simplesmente era gastar dinheiro à toa. Não é. Então, quando você atrai, entenda uma coisa, quando você limpa as coisas, você atrai coisas boas. Eu vou repetir, quando você limpa a sua vida, você atrai coisas boas. Você quer ter uma vida abençoada? Começa a limpar a tua vida. Querido, quebrou uma janela, não deu para consertar hoje? Conserte o mais rápido possível, porque se o diabo quebrou uma janelinha, e se você largar lá, no final do ano vai estar inteira quebrada. É isso que o diabo quer fazer na tua vida. A destruição não começa do muito, é do pouco. E é o que ele quer fazer na igreja. E se a igreja não orar pelos líderes,
E é o que nós estamos vendo, o Herodes está matando gente. Estamos vendo pastores pulando de pontes, se suicidando. Estamos vendo aí homens morrendo, líderes morrendo. Estamos vendo políticos, administradores, gestores, psicólogos que não têm chamado de pastores, sendo pastores, porque pastores que são pastores estão morrendo, porque Herodes estão atacando os pastores. E agora a igreja está fazendo o quê? Está cortando a cabeça dos pastores, e a igreja está aceitando isso. Quando a igreja aceita que Herodes corte a cabeça dos pastores e não faz nada, o inimigo levanta outros lobos com peles de ovelhas. Aí as pessoas estarão dentro das igrejas sofrendo porque eles não terão pastores. Eles terão de tudo lá dentro. Eles terão uma sociedade, um clube, façam parte do clube social, façam parte disso, daquilo. Tem até medo de falar igreja, mudam tudo o nome, sociedade, tem muito, queimou-se um pouco o nome igreja, começaram a falar muito, não é igreja, como que é o nome? É comunidade. Que comunidade? Nós somos a igreja viva do Deus Todo-Poderoso. Não somos comunidade nenhuma. Não somos comunidade da Rocinha, não somos comunidade de nada disso, não somos comunidade cultural, não precisamos de festas culturais, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Quando você não tem um pastor, aí você tem um homem que está preocupado em fazer com que você se sinta simplesmente bem, ele não é pastor, ele é um psicólogo, então ele vai trazer terapia na igreja, e a igreja não precisa de terapia, a igreja precisa do poder do Espírito Santo de Deus, a igreja precisa de alguém que expulse os demônios, expulse o mal, oriente você na palavra de Deus. E Herodes está cortando cabeças. E o que a igreja está fazendo? Parece que a igreja está torcendo para que mais cabeças sejam cortadas. Então o que eu quero lhe ensinar hoje é, na sua oração, orar pelos líderes. Porque quando cortaram a cabeça de Tiago, diz a palavra que a igreja daquela época era uma igreja pequena, porém elas se reuniram numa casa e elas começaram a orar. E Pedro foi preso e também ia morrer. Pedro ia morrer. Olha só, porque diz aqui que Herodes, ele já tinha maltratado, ou seja, os dois já haviam apanhado, sido massacrados, só que Tiago cortou a cabeça. E ele viu que isso era agradável, então ele prosseguiu naquilo que ele estava querendo fazer. E no pensamento dele, assim, agora mato Pedro, também vão embora. Pedro estava para morrer, a igreja se reúne para fazer o quê? Para orar. E o que nós precisamos fazer? Nos reunir para orar. Orar pela liderança. Isso vai gerar bênção para quem? Para a igreja. Para a sua vida. Então eles se reuniram para orar, e a Bíblia diz que eles oraram, e Pedro estava dormindo, sendo que no dia seguinte, era o dia da condenação dele, e a cabeça dele seria cortada, e ele estava dormindo. Irmãos, se eu soubesse que amanhã iam cortar minha cabeça, eu não ia dormir não, ia ser uma noite péssima, mas Pedro estava dormindo. E eu me pergunto, por que esse homem estava dormindo, gente? Se esse homem teve medo de falar que conhecia Jesus, quando uma mulher, uma escrava, perguntou, você conhece Jesus? Você andava com Jesus? Sabe o que ele falou? Eu conheço Jesus. Não, nunca vi esse Jesus, conheço não. Não, mas você andava com ele, nunca vi esse camarada na minha vida. Não, olha, o jeito que você fala te denuncia, eu nunca vi, eu não conheço, e ele saiu correndo. Esse mesmo camarada, e daí ele ouviu, eu não vou imitar o galo aqui para não assustar ninguém, e ele ouviu o galo cantando, e Jesus disse para ele, olha, você está achando que você é forte, né, Pedro, mas antes que o galo cante essa madrugada, você vai me negar 3 vezes, e foi o que aconteceu com ele. Ele negou Jesus. Esse mesmo camarada que lá atrás negou Jesus, agora a cabeça dele estava prêmio, amanhã sua cabeça vai ser cortada, Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo.
Como que pode um homem dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Como que pode você dormir sabendo que você está lotado de conta para pagar amanhã, sabendo que a tua cabeça pode ser cortada amanhã? Como que você pode dormir? Qual que é o segredo? Ei, olha aqui para mim. Qual será o segredo de dormir sabendo que sua cabeça pode ser cortada no outro dia? Você que está com depressão, síndrome do pânico, medo, desespero, por que ele dormiu? Qual que era o segredo dele? Quem quer saber? Você tem que vir terça-feira que vem aqui, filho. O segredo para ele conseguir dormir sabendo que a cabeça dele ia ser cortada é um segredo poderoso que vai mudar a tua vida, e você vai dormir enquanto todos estiverem gritando no meio da tempestade. Você vai dormir. Ele entendeu o que Jesus estava fazendo. Meu Deus, é forte. Ele entendeu o que Jesus estava fazendo no barco. Lembra o dia que ele estava gritando apavorado no barco no dia da tempestade? Pedrão era pescador profissional, o barco estava quase afundando, ele gritando: Jesus, acorda aí, Jesus, como o senhor pode dormir no meio da tempestade? Jesus acordou, expulsou a tempestade e tudo se acalmou. Jesus estava dormindo, e Pedro, depois que traiu Jesus, que passou por tantas coisas, ele aprendeu o segredo. Existe um segredo muito grande, e eu quero passar para vocês. Quem quer ouvir hoje o segredo? Vocês estão desanimados. Só para instigar vocês, para vocês não falhar, né? Na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre o segredo, como dormir, mesmo tendo a cabeça preparada para ser cortada no próximo dia. Ele estava dormindo, e ele, irmãos, é impressionante o que Deus faz. Eu quero lhe dizer uma coisa: o que Deus vai fazer na sua vida é impressionante. Tem alguém perto de você? Olha para essa pessoa e diga: o que Deus vai fazer na sua vida. Não, mas com vontade, diga: o que Deus vai fazer na sua vida é impressionante. Mas eu vou dar só uma lambujinha aqui para vocês. O segredo, um dos segredos, o segredo, ele tem várias partes, mas um dos, para não deixar você com muita ansiedade para a terça que vem, está na oração. Você precisa vir aqui orar conosco na terça-feira. Ore na sua casa essa semana. Ore a Deus, e você vai ter um descanso na sua alma que você nunca teve, em nome de Jesus. Ore não apenas por você, porque um dos maiores segredos da oração é quando você ora por outros e não por você. Aquele que dá, recebe. Amém? Feche seus olhos. Terça-feira que vem a gente termina essa palavra poderosa, em nome de Jesus.